dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Vamos ler os versículos de 27 a 34. Atos, capítulo 16, versículos 27 a 34. Diz a palavra de Deus: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos. Então, levando-os para a sua própria casa, expôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido. Ó Pai, aqui, Senhor, a tua palavra, o testemunho escrito por teus filhos, que não tiveram medo de pagar com as suas próprias vidas, terem escrito sobre Jesus Cristo como Deus dos evangelhos. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós também acreditamos naquilo que eles acreditaram. Talvez muitos de nós não tenhamos a firmeza que eles tinham, não tenhamos a convicção que eles tinham, mas aqui estão, Senhor, dois servos, dando testemunho que deve ser seguido por cada um de nós. E nesta manhã, Senhor, na hora em que estamos entregando a tua mensagem ao povo, nós possamos estar sendo ungidos por ti para entregá-la como tu queres. Abençoa aqueles que vão ouvi-la, ilumina-os para que possam entendê-la. Em nome de Cristo, nós te oramos, agora e sempre. Amém. Podem sentar. A conversão do carcereiro de Filipos. Por que o carcereiro queria suicidar-se? Só porque as portas do cárcere estavam abertas?
E os prisioneiros poderiam ter fugido. Isso já era grande erro dele. Está dormindo na hora que devia estar acordado. Mas tinha muito mais do que isso. Ele seria morto, sacrificado em nome do rei por ter vacilado. Então, para não sofrer as agruras da tortura, da morte, ele resolveu suicidar-se. Então, meus irmãos, o que nós podemos observar aqui, outros detalhes, nós já pregamos sobre esse texto aqui, demos todos os detalhes. Nós gostaríamos de lembrar esta primeira parte. E nós, diferentemente, aqui começamos introduzindo um sentimento que nós vemos nesta passagem. No meio da aflição, de uma grande aflição que estava levando o carcereiro ao suicídio, estabelece-se a grande alegria. Qual era o propósito de Satanás? Usando os seus discípulos para martirizarem os mensageiros de Deus, Paulo e Silas. O propósito de Satanás era levar Paulo e Silas a blasfemar. A duvidar da causa que eles estavam defendendo. A mostrar para ele que aquela missão na Macedônia era mais desagradável do que eles pensavam. Mas, meus irmãos, o que nós vemos aqui é um testemunho que deve ser seguido por nós. Quanto mais eles sofriam, mais eles se alegravam. Onde é que está dito nesse texto isto que o pastor está afirmando? Está dito que eles louvavam ao Senhor. Então, o que nós aprendemos nesse texto, e que Satanás nunca aprendeu, que não existe mais nada mais inútil do que praticar a violência ou conspirar contra a verdade do Evangelho, para aqueles que têm Cristo no coração. Contra a verdade de Cristo. Através dos tempos, o que foi que aconteceu? O que nós lemos na história, na Bíblia e na história universal, é que quanto mais os pregadores eram oprimidos, quanto mais eles eram tentados, mais a mensagem do Evangelho brilhava. Quanto mais o imperador romano matava os cristãos, mais o Evangelho crescia, como que regado pelo sangue dos mártires cristãos. Como se o Evangelho florescesse em cima da ferida ocasionada pelos açoites dos discípulos do diabo. O que nós lemos aqui é, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam.
Aqui nós temos Paulo, juntamente com o seu companheiro Silas, na segunda viagem missionária. Chegam a Filipos e ali são açoitados, presos. E ali, o inimigo querendo barrar o crescimento da igreja de Cristo, é o próprio carcereiro com toda a sua família que se converte. Versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar, supondo que os presos tivessem diante das portas abertas da prisão. O carcereiro vendo-se à beira da morte. E o desespero foi tão grande que sua atitude foi pegar a espada para suicidar-se. Quantos hoje têm tomado essa atitude na hora do desespero? Quando percebem que a situação está difícil demais, na hora do desespero, com a espada na mão, procuram morrer, suicidar-se. Não é à toa que muitos hoje estão desesperados. Mas, meus irmãos, nós vemos aqui nos versículos 28 e 20. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Estava Paulo e aqueles que estavam ouvindo a mensagem do Evangelho também ficaram. Não fugiram, já estavam tocados. Todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo diante de Paulo. Uma luz veio das trevas. A paciência de Paulo, e por meio dela, esses servos de Deus não estavam preocupados com as suas próprias vidas, enquanto todos nós estamos o tempo todo mais preocupados com a nossa própria vida do que com a propagação do Evangelho. Paulo e Silas, aqui no texto, não eram de jeito nenhum cuidadosos com as suas próprias vidas. Eles não estavam nem cuidadosos com a sua própria liberdade. Qual era a grande preocupação deles? Com o desenvolvimento. A grande preocupação de Paulo e Silas era com a pregação do Evangelho. Era com a salvação dos outros. A salvação tinha sido uma experiência tão marcante na vida deles. O amor foi plantado em seus corações e eles queriam que outros fossem atingidos pela maior bênção que o ser humano pode ser atingido. Como nós chegamos a esta conclusão? Porque se esse não fosse o pensamento de Paulo e Silas, eles teriam fugido, eles tinham sido açoitados.
muito açoitados. Quando as portas estivessem abertas, eles iriam. Portanto, meus irmãos, a facilidade para quem estava preocupado com sua própria vida, em primeiro lugar, era fugir. Eles não, em primeiro lugar, eles estavam preocupados com a expansão do evangelho. Essa deve ser a nossa preocupação. A expansão do evangelho é a primeira preocupação. Quando eles foram informados, quando esses servos de Deus foram informados pelo Espírito Santo que Deus havia acordado o carcereiro para que o mesmo fosse convertido. Paulo e Silas não se moveram. Eles não fizeram o que a maioria de nós faz. Não ficaram testando Deus. Também não deixaram de valorizar o milagre. Eles sabiam que o milagre tinha acontecido. Só que eles eram mensageiros de um milagre maior, que era a transformação do homem que andava nas trevas para começar a andar na luz. O principal objetivo disso era que Deus se identificasse, para que as pessoas que souberam da sua prisão, para que as pessoas que estavam presas, para que o carcereiro e sua família indicasse que Paulo e Silas estavam seguindo a verdadeira. A religião que o mundo estava condenando tão profundamente. E que esse carcereiro abriu os olhos. Era a única. Numa hora de desespero. Numa hora em que ele queria morrer. Eis que alguém grita: Paulo. E ainda hoje, veja, meus irmãos, que gritos. Ainda hoje o pastor Silas e muitos verdadeiros pastores estão pregando esta mensagem por aí. Qual foi o grito? Não te faças nenhum. Não te faças nenhuma. Na hora de desespero, da morte, esse não te faça nenhum mal. Agora, o carcereiro troca a espada das trevas, com a qual ele ia se matar, pela espada da luz, através da qual ele vai conhecer a verdade e ver nele a vida. É sempre assim. Não fiquem perturbados na hora tensa da vida. Às vezes, na hora mais escura da vida, a luz de Deus brilha. Aí nós vamos trocar a espada do dia. A luz vai brilhar no nosso coração, na nossa mente, para que nós nos comprometamos com ela, saiamos com a nossa própria vida, pagando o preço pela nossa própria vida para isso. Agora, meus irmãos, a presença de Deus é reconhecida. O próprio carcereiro, que foi algoz de Paulo e Silas, ele é iluminado, reconhece que o milagre aconteceu por causa do Deus dos apóstolos.
O milagre aconteceu por causa de Paulo. Desse modo, quando ele se ajoelha, ali ele não está adorando Paulo e Silas, ele está se ajoelhando diante de Deus, com o desejo de fazer parte da mesma família, da mesma igreja, da mesma religião que Paulo e Silas fazem. Então, meu Deus, agora, o carcereiro, Deus, veja o versículo. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Essa é a pergunta mais importante que alguém pode fazer. Que devo fazer para ser salvo? O carcereiro não estava preocupado com o que as autoridades acima dele iam fazer com ele. O foco dele agora é outro. Ele agora não estava focando na sua própria vida, como um discípulo verdadeiro deve agir, não deve buscar em primeiro lugar os seus. Não. Os alvos do carcereiro mudaram. Os interesses dele agora eram interesses legítimos. Talvez antes ele nunca tivesse pensado seriamente na vida futura, na vida após a morte, na eternidade. E os valores da maioria de nós, estavam de fato no plano meramente material. Seus valores consistiam em valorizar, em primeiro lugar, o material, a matéria. Agora, brota no coração do carcereiro o valor mais importante que deve existir na vida humana, a vida futura. Sua pergunta já não é sobre finanças, sobre dinheiro, sobre segurança, sobre política, sobre esporte, sobre sexo. Seu interesse aqui e sua necessidade são outros. Devo fazer a necessidade do Senhor. Mais importante não é de ordem. Acreditem nisso. De uma vez por todas, acreditem nisso. Escutem o que eu estou falando em nome de Deus, pelo amor de Deus. É de ordem espiritual, não material. Esta que é a grande necessidade. A nossa vida, meus irmãos, não consiste apenas em comer, beber, ter conforto. Não, meus irmãos. A nossa vida não consiste apenas em ganhar dinheiro, juntar dinheiro. Veja o que a palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 12, versículo 15. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Carcereiro agora se interessa por algo verdadeiramente sério, algo precioso,
algo mais importante para o ser humano, ele está pensando. Depois, no momento triste da ameaça de morte, o carcereiro quer ouvir. A maioria de nós nunca está disponível para ouvir. Só quando, de fato, reconhecem a importância na ordem espiritual, a necessidade da ordem espiritual. Depois da ameaça de morte, carcereiro quer ouvir. João Calvino, quando ele lê esse texto, ele tem a seguinte reação. Ele diz, ao reconhecer o poder de Deus, esse carcereiro não ficou assustado por pouco tempo e logo depois voltou a ser cruel como antes. Isto é, ele não ficou assustado apenas naquele momento. E logo depois voltou a ser a mesma pessoa. Não. E agora é uma nova criatura. Muitos de nós, um dia, resolvemos frequentar a igreja e frequentamos até hoje. Mas nunca a nossa posição seguirá sempre os nossos próprios. Aquele carcereiro mostrou-se obediente ao Senhor. Como, pastor, o senhor pode dizer isso? Ele queria ouvir. Ele estava ansioso para ouvir os ensinamentos que Paulo e Silas estavam pregando. Perguntou qual a maneira que ele podia fazer para participar do ministério deles, para participar, para alcançar a salvação. Ele se apresentou como alguém que queria aprender. Ele queria ser o aluno de Paulo e Silas. Porque ele queria aprofundar. Ele sabia que o único motivo pelo qual os apóstolos tinham sido jogados ali na prisão era que estavam destruindo os valores da religião tradicional. Muito. Foi apedrejado várias vezes, porque para os católicos lá em Juazeiro do Norte, ele estava destruindo os valores da religião católica, da religião do Padre Cícero. Somente depois de descobrir isso, é que ele agora estava disposto a aprender os ensinamentos que ele desprezava antes, como os outros ele desprezava. No versículo 33, nós lemos. Quando o carcereiro pergunta: que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Versículo 32. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado. Vejam, meus irmãos, o salvo introduzido no corpo de Cristo não muda. Os mesmos vergões produzidos pelos açoites que ele participou
agora com todo o carinho, ele e é introduzido no corpo de Cristo. Que mudança extraordinária! Que mudança maravilhosa! O homem que açoitava, o homem que batia, o homem que torturava, agora dava vergonha açoite. E naquela madrugada, o carcereiro não esperou nem o sol nascer. Ele não queria ouvir mais ninguém. Naquela madrugada, ele e toda a sua casa foram batidos. Agora, ele queria os pregadores que ele antes tinha açoitado na sua casa. Batizando. No ato do batismo, ele confirmou a sua fé. Vou lembrar mais uma vez a você. O batismo e a profissão de fé é um compromisso diante de Cristo, na presença do pastor. Que mudança extraordinária. Agora, no versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa. É natural. Eu que venho do interior, eu entendi muito bem. Não somente no sítio, mas também na cidade. Convidar alguém para casa para almoçar é demonstrar respeito acima de alegria e amizade. Isso é, depois à mesa, com todos os seus, manifestava grande alegria. Estavam com vergonha nem com dor. Estavam alegres. E agora, no versículo 34, que nós vemos, é que eles agora começaram a servir a causa de Deus, procurando imitar os servos de Deus, Paulo. Que mudança, que vida nova. É isso que deve acontecer na vida de cada um de nós que crê. Ele leva os apóstolos para a sua própria casa. Põe a mesa e serve aos apóstolos. Agora, o que o carcereiro quer é amizade, e muito mais do que amizade, quer comunhão. Quer comunhão, inclusive no partir do pão. Ele reparte o pão com Paulo e Silas. É partir. Comer juntos, compartilhar. Este é o sinal da vida. Certo, mesmo. Agora, aqueles que foram açoitados por ele, foram presos por ele, estão sentados à mesa. Isso é graça de Deus. Isso é evangelho. Isso é reino de Deus. Isso é novidade de vida. É obra. Vamos lembrar um pouco toda a mensagem. Vamos lembrar agora toda a trajetória percorrida desse cara. Com a espada na mão, querendo suicidar-se. Trocando aquela espada
as trevas, pela espada da luz, ele agora quer salvar. Salvação. E agora está com fome de Deus. O Deus que ele antes açoitava quem propagava. Ele está com fome de Deus. Salvação. Tendo em Cristo, ele leva irmãos para casa. Casa ele reparte o pão. Abre a sua casa. Reparte o pão. Com aqueles que antes eram tratados, agora são Cristo Jesus mesmo. Uma vez por todas, vamos abrir os nossos ouvidos e o nosso coração e guardar a mensagem que a gente. Deus nos abençoe. Hoje e sempre. Amém.